Assinale a opção que apresenta a frase em que esse sinal de pontuação está corretamente substituído por um conectivo. O que essa questão quer é que a gente substitua cada sinal de pontuação das alternativas pelo conectivo que vem ao final de cada afirmação. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender qual é a relação semântica que une uma oração à outra. A gente identificando isso, a gente consegue dizer se o conectivo é apropriado ou não para manter aquela relação semântica estabelecida entre as orações de cada opção de resposta. Vamos analisar juntos? 1 a 1, somos todos mortais. Unidos, somos eternos. Ele sugere que a gente utilizasse a palavra portanto, entre mortais e unidos. Vamos ver como é que fica? 1 a 1, somos todos mortais. Portanto, unidos, somos eternos. Pessoal, não existe uma relação de conclusão aí que justifique o uso de portanto. O que a gente tem são duas ideias opostas. Mortais, uma pessoa é mortal, ou seja, ela morre, e pessoas que são eternas, unidas. Estabelecendo a relação de adversidade entre essas duas orações, não poderíamos utilizar o conectivo portanto, que por ocasião é uma conjunção coordenativa conclusiva. Eliminamos a A. Partindo para a letra B. Não quero crescer, mesmo que acho que ficaria entediado. Você nota que, utilizando mesmo que aí, você quebra a estrutura sintático-gramatical das duas orações. Não dá para utilizar esse conectivo sugerido. Então, mesmo que o candidato não soubesse que a conjunção, mesmo que uma conjunção subordinativa concessiva, ou ainda que ele não soubesse nem o que é uma concessão, só porque essa opção não preserva a estrutura gramatical e sintática da frase, ele não poderia marcar a letra B. Ou seja, vamos partir para a letra C. Nem só de pão vive o homem, vive de pão e crédito. Logo, aqui também é totalmente desnecessário. Percebam que eu não preciso de um conectivo para fazer a ligação entre ambas as orações. O que eu tenho são duas orações coordenadas de sentido completo, em que uma dá sequência à ideia da outra. Na verdade, explica do que mais pode viver o homem além de pão. Nesse sentido, logo que é uma conjunção coordenativa conclusiva, não faz sentido para unir essas orações, porque ele não está continuando a frase, ele não está dando essa conclusão esperada do conectivo logo. A letra D. A idade está na cabeça. Entretanto, cada vez mais encontro idosos inteiros e bem dispostos. Perceba que a relação que sugere o conectivo, entretanto, é uma relação de adversidade, de oposição. Mas aqui na letra D, o que se faz, na verdade, é explicar por que a pessoa acredita que a idade está mais na cabeça da pessoa e não necessariamente na sua aparência. Ou seja, não há nenhuma relação de oposição que justifique a utilização do conectivo entretanto. Por fim, a letra E, que é a nossa alternativa correta, a gente precisa analisar aqui. Um cão velho não deve latir, pois ele não é mais capaz de morder. Está perfeita a estrutura dessa frase. E, principalmente, ela preserva o significado, ou seja, eu estou querendo dar uma justificativa, uma explicação para o fato de eu acreditar que um cão velho não deve mais ficar latindo nem fazendo barulho se ele não é capaz de fazer a segurança da minha residência. Isto posto, a gente encerra essa questão com o gabarito da letra E. Iniciando a segunda questão. Assinale a opção que indica a frase em que a forma reduzida do verbo é adequadamente substituída por uma forma desenvolvida. O que essa questão pede é um exercício que a gente identifique a oração reduzida. Para quem não sabe, uma oração reduzida, ela geralmente é identificada por um verbo que termina no infinitivo, com ar, ir, no gerúndio, ando, endo, indo, ou no particípio, ado, e algumas variações, ado, ido, e assim por diante. O que a gente precisa para resolver essa questão é identificar qual é a oração reduzida a que a proposta de oração desenvolvida faz referência. Na primeira alternativa, nós temos que a oração desenvolvida proposta é sem que se pretenda lucro. A gente precisa, assim como na questão anterior, substituir essa oração pela reduzida que tiver incluída
na própria oração da alternativa. Alguma providência tem que ser tomada pela humanidade sem que se pretenda lucro. Seria esse o final proposto. Esse final preserva a construção gramatical, preserva a construção sintática e é a forma desenvolvida da oração reduzida que consta na alternativa, sem pretender lucro. Ok? É uma reduzida de infinitivo. Passando para a letra B e para as demais para entender por que elas estão erradas. Na letra B, nas grandes coisas os homens se mostram como lhes convém mostrar-se, nas pequenas mostram-se como são. A desenvolvida que ele propõe é que se mostre. E aí a gente tem esse verbo 3 vezes no mesmo período. Ou seja, é para confundir mesmo o candidato. Mas a gente precisa, como eu falei, se apegar ao finalzinho do verbo. Se a gente não tem um verbo terminado em gerúndio, mostrando, por exemplo, nem o verbo mostrado, a gente só pode ficar com a opção desse mostrar, que está aí, é o que aparece na segunda vez, o verbo mostrar-se. Então, esse que se mostre deveria substituir ali. Se mostram como lhes convém que se mostre. Só que quando a gente utiliza essa oração desenvolvida sugerida, a gente acaba com um problema de concordância. Os homens se mostram como lhes convém que se mostre. Deveria ser que se mostrem, porque faz referência aos homens, que está no plural. Então, por causa dessa quebra de concordância, a gente não poderia marcar a letra B, mesmo que a gente não soubesse que a A é a alternativa correta, apesar de estar bem claro ali em cima. Na alternativa C, vamos lá. Quantas pessoas morrem antes de ter dado a volta de si mesmas? Essa alternativa em si, para mim, já estaria eliminada porque ela não faz sentido na própria construção da alternativa, do comando. Antes de ter dado a volta de si mesmas não faz o menor sentido. Quem é que dá uma volta de si, não é mesmo? Mas vamos tentar entender o raciocínio dessa questão. Ele sugere que a gente substitua nesse trecho aqui, antes de ter dado a volta de si mesmas, dizendo que a gente poderia escrever antes de que tivessem dado. Se a gente fosse usar somente essa oração desenvolvida, esse de, logo após a antes, não poderia estar aí. Teria que ser antes que tivessem dado. Quantas pessoas morrem antes que tivessem dado a volta de si mesmas? Deveria ser essa construção correta, porque esse de, na hora de construir a oração desenvolvida, utilizando o advérbio de tempo antes, não poderia estar aí. Mas mesmo assim, percebam que na alternativa em si, há um erro também de concordância, porque ele fala quantas pessoas morrem antes de ter dado. Deveria ser de terem dado a volta em si mesmas, porque faz referência a pessoas. E como eu falei, esse de si mesmas já está errado também. Então, de todas as formas, essa alternativa foi construída para você não marcá-la. Vamos para a letra D. Adoro crianças, principalmente ao chorarem. Ou ele sugere que a gente coloque adoro crianças, principalmente quando choravam. Não cabe aí, porque se eu adoro crianças no presente, eu preciso manter esse verbo de uma oração desenvolvida também no mesmo tempo verbal. E não como ele sugere aí, que está no pretérito imperfeito do indicativo, ok? Adoro crianças, principalmente quando choram. Deveria ser esse o correto. Na última alternativa, na letra E, a maior lição que a idade madura nos dá é aprender a ser o que somos. Aí é o mesmo errinho da alternativa anterior, pessoal. A maior lição que a idade madura nos dá é que aprendamos a ser o que somos. Seria a alternativa correta, porque a oração desenvolvida tem que manter o mesmo tempo verbal da oração principal. A oração principal diz que a idade madura nos dá no presente. Precisamos manter a oração subordinada a ela no mesmo tempo verbal, ou seja, no presente do indicativo. E a alternativa nos sugere que aprendêssemos. Esse que aprendêssemos está no tempo do pretérito imperfeito do subjuntivo e não faz o menor sentido a gente estruturalmente manter um período estruturado dessa forma. Vê como sou estranho. A maior lição que a idade madura nos dá é que aprendêssemos a ser o que somos. Está falando numa situação irreal, ou seja, a idade madura não vai te ensinar isso. Seria só no plano das ideias de Platão. Não dá para marcar essa questão, ok, pessoal? Gabarito, letra A. Terceira questão, pessoal. Assinale a opção que indica a frase em que a preposição de é parte de um complemento e não de um adjunto.
Repara que essa é a primeira questão da prova que realmente pede do candidato um conhecimento de gramática e não apenas de interpretação. Mas digamos que você, candidato, não saiba a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal e ainda assim queira, como o desejo de todo candidato, gabaritar essa questão. O que eu sempre recomendo como macete para a prova da FGV e outras bancas quando o candidato ainda não domina muito bem a matéria, aquela parte técnica que ele precisa saber para resolver uma questão um pouco mais teórica. Que ele analise os padrões de cada alternativa e tente identificar se existem semelhanças entre elas e assim, quando houver alguma alternativa que se destaca ou se distingue das demais, provavelmente essa alternativa vai ser a correta. Isso aqui é muito forte nessa questão porque quando a gente aplica esse macete para resolver essa questão, a gente acerta a resposta que está no gabarito, que a GV coloca como letra B, mas se a gente sabe a regra da gramática, a gente erra porque, na verdade, não há alternativa correta para essa questão e foi uma questão que, infelizmente, não foi anulada depois dos recursos. Então, para um candidato que saberia muita gramática aqui, ele poderia sair perdendo, porque ele não ia conseguir identificar a resposta certa, ia perder muito tempo nessa questão, e se ele simplesmente tentasse reconhecer os padrões na resposta, como eu vou mostrar aqui, ele conseguiria deduzir o que a pessoa pode ter pensado na hora de elaborar essa questão, que o examinador podia ter intentado que fosse realmente cobrado nessa questão. Vamos analisar então. Na letra A mulher fala sempre de sua idade, mas não a diz nunca. Repara que esse de sua idade está relacionado ao verbo falar. A mulher fala de alguma coisa. Ora, aqui eu tenho o quê? Um termo preposicionado, né? No caso, uma frase preposicionada que está se ligando a um verbo. Analisamos essa letra A. Na letra B, o que nós temos? São muitos os que precisam de dinheiro. Mais uma vez, nós temos um verbo e um termo preposicionado que se liga a ele. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Deixamos essas duas questões em stand-by. Na letra C, esse mundo é o grande ateliê de um escultor. Repara que aqui já está diferente esse padrão. Atenção aqui. Grande ateliê é o termo imediatamente anterior ao preposicionado que a questão me sugere, de um escultor. Quando eu tenho isso, eu já diferencio essa alternativa das demais. Na letra D, o homem nascido de mulher deve morrer por mulher. Mais uma vez, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio, que está marcada entre vírgulas porque também é um aposto explicativo, assim como é uma oração reduzida adjetiva de valor explicativo. Só por esse entendimento de que essa oração está entre vírgulas, também já nota um padrão diferente aí. Já na letra E, só em fila de aeroporto eu assumo que já passei ali faltou um desenho, 70 anos. Esse desenho faltou na própria questão, tá, pessoal? Não foi erro de digitação aqui na hora de passar a questão para o slide. O que a gente observa aqui? Em pelo menos 3 alternativas, C, D e E, a gente tem os termos preposicionados, ou seja, tudo aquilo que vem depois da preposição D, se refere a um substantivo anterior, exceto o caso da letra D, em que nascido de mulher é, na verdade, um adjetivo. O homem que nasce de mulher seria a oração adjetiva desenvolvida, né? Então, por aí, a gente já fica com 2 alternativas, cujo elemento ligado pela preposição de faz referência a um verbo, e 3 em que ele faz a um substantivo e, no caso de, a um adjetivo. Se eu não soubesse o que fazer com essa informação, eu iria novamente pelo sentido. Veja que nessas 3 alternativas que se seguem, C, D e E, eu não preciso desse termo preposicionado para compreender o sentido geral da oração principal. Observe que esse mundo é o grande ateliê. Eu poderia dizer que é um grande ateliê e não precisar dessa continuação de um escultor. Eu estou apenas especificando que ateliê é esse. Para mim, isso diz muito de que se esse termo é desprezível, ele com certeza é um adjunto. Porque o próprio nome já sugere isso, que adjunto é um termo acessório. Ele vem junto
mas ele pode ser desprezado sem comprometer o sentido geral da oração. Na letra D é a mesma coisa. Se eu estou falando de uma oração explicativa, eu poderia muito bem entender: o homem deve morrer por mulher, sem essa informação adicional, nascido de mulher. Ou seja, mais uma vez eu tenho um termo que poderia ser desprezado. Na letra E, só em fila de aeroporto, eu estou restringindo o tipo de fila, mas eu não preciso entender, não preciso dessa informação para entender que só em fila eu assumo que já passei dos 70 anos. A frase principal, a oração principal, continua com sentido completo, apesar de eu desprezar esses termos preposicionados, tudo aquilo que vem depois do D. Quando a gente vai para as alternativas A e B, repara que tem uma diferença nesse padrão. A mulher fala sempre de sua idade. Eu poderia muito bem entender, mesmo que ela falasse de outra coisa, que o verbo falar é um verbo intransitivo, ou seja, a mulher fala. A mulher pode só falar, e aí eu tenho um verbo intransitivo. A mulher pode falar alguma coisa, aí eu tenho um verbo transitivo direto. Ou a mulher pode falar sobre alguma coisa ou alguma coisa para alguém. Aí eu vou ter o verbo falar como verbo transitivo indireto, no primeiro caso, e no segundo caso como verbo transitivo direto e indireto, que tem 2 complementos. Aqui eu poderia simplesmente omitir sobre o que ela fala, mas ainda assim entender o que a oração em si tá querendo me dizer. A mulher fala sempre, mas nunca diz nada. Deixa eu colocar organizar dessa forma para vocês perceberem que a ausência de sua idade não compromete o entendimento geral da informação. Ela pode até falar sobre alguma coisa em específico, mas a ideia geral é que ela fala sempre, mas nunca diz nada. Quando a gente vai para a letra B, que é a sugestão do gabarito, nós temos: são muitos os que precisam. Se eu omitisse esse termo preposicionado, esse de dinheiro, eu não conseguiria entender a frase, a oração principal. Esse sentido estaria comprometido. Então, por causa disso, por esse padrão ser diferente apenas na alternativa B em relação ao sentido, caso a gente retirasse a preposição de e os seus acompanhantes em cada alternativa, daria para deduzir que o gabarito seria a letra B. Mas ainda assim, essa questão traz muitos problemas. Por quê? Complemento nominal, o próprio nome sugere, ele complementa um nome. Eu não posso ter um complemento nominal fazendo complemento de um verbo, como acontecem nas alternativas A e B. No caso da alternativa A e no caso da alternativa B, tanto de sua idade quanto de dinheiro são objetos indiretos dos verbos a que eles se referem. Falar de alguma coisa, como eu acabei de mencionar, precisar de dinheiro. A função sintática é sempre em relação ao verbo. Por isso, eu não tenho aí nem um complemento, nem um adjunto adnominal. Na letra C, esse mundo é o grande ateliê de um escultor. Ateliê é um substantivo concreto. Eu só posso ter complemento de substantivo concreto se ele for um adjunto adnominal. Lembra que complemento nominal só faz referência a substantivo abstrato, a adjetivo e a advérbio. Se ateliê é um substantivo concreto, eu já elimino qualquer possibilidade disso ser, de um escultor ser um complemento nominal. Com certeza é um adjunto adnominal. Já na letra D, como eu falei, nós temos uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio, com um sentido explicativo. Toda função sintática de oração subordinada adjetiva, pega mais esse macete, é adjunto adnominal. Você pode saber classificar a oração em relação ao tipo, em relação a ser subordinada, em relação a ser adjetiva, adverbial ou substantiva, e depois saber classificar os tipos de adjetiva, mas isso não tem a ver com a função sintática que essa oração reduzida desempenha em relação à oração principal. Isso daí você analisa pela função sintática. E a função sintática de toda oração subordinada adjetiva é restringir ou caracterizar algum termo da oração principal ou a própria oração principal. No caso, a gente está restringindo e especificando, mas nesse caso específico, explicando o termo imediatamente anterior, homem. Não é todo homem. O homem nascido de mulher, tá? Apesar de todos serem nascidos de mulher. Então, realmente ficou uma coisa meio estranha a construção desse período. Já na alternativa E, a gente de novo tem o caso de um substantivo concreto, que é fila. Fila não é um substantivo abstrato. Para quem não sabe, substantivo abstrato geralmente se refere a
conceitos mais etéreos, por exemplo, necessidade, sentimento, medo, essas coisas que você não consegue visualizar muito bem, que são muito internas. Fila é uma coisa bastante palpável. A gente fica numa fila, consegue visualizar bem, é um substantivo concreto. Então, se eu estou diante de um substantivo concreto, esse de aeroporto necessariamente precisa ser um adjunto adnominal. Então, vejam que, sabendo muita gramática, eu iria passar muito tempo analisando essa questão, muito mais do que o tempo que eu teria para resolvê-la, e ainda assim eu não saberia a resposta. Por isso que eu sempre recomendo. No caso de uma prova de português da banca da Getúlio Vargas, o ideal é você sempre apelar para o sentido geral das coisas e se você consegue encontrar padrões nas alternativas, se você consegue identificar onde elas são semelhantes ou diferentes, nesse caso, retirando os termos preposicionados como pedindo o comando da questão. Ok? Vamos seguir em frente. Quarta questão. Mais uma vez, seguindo o macete para economizar tempo de prova, não leia desde o início o comando da questão, leia somente a partir do que ele pede e, à medida que você for analisando as alternativas, se você precisar voltar na frase que faz referência a cada alternativa, você continua só lendo aquela parte, não o comando inteiro. Sobre seus termos ou significados, assinale a opção que apresenta a observação correta. Letra A. Nunca houveram crianças. Nem precisa continuar lendo a alternativa. A gente já está vendo que existe um erro de concordância aí, porque verbo haver, no sentido de existir, ou seja, eu estou quantificando a quantidade de crianças, eu não posso colocar no plural. É um verbo impessoal, eu não posso colocar no plural aí, e na alternativa você vê lá em cima, no comando da questão, que está correto esse uso. Nunca houve criança, nunca houve crianças. No plural, esse verbo continuaria igual. Letra B. O vocábulo própria não é redundante na frase, indicando posse. Vamos dar uma olhada? Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. O que ele está dizendo é que não é redundante na frase, ou seja, eu preciso eliminar esse própria na minha leitura e entender se a ausência dele vai ser necessária, vai comprometer o sentido, ou se vai ser apenas uma informação reiterativa, que a gente chama, né? Que vai estar reforçando e provavelmente por isso vai estar um pouco redundante. Nunca houve criança tão amável que a mãe não ficasse satisfeita ao conseguir adormecê-la. Eu consegui entender direito? Consegui. Tirando própria. Se eu conseguir entender direito, então esse termo provavelmente está sendo redundante. Então a gente elimina a letra B, que na verdade está dizendo que não é redundante. Ele é sim, porque a gente também pode falar sem esse próprio. Letra C. A segunda oração do período mostra uma consequência do que é dito anteriormente. Vamos ver. Nunca houve criança tão amável que, a gente quebra nesse que para entender que a partir daí nós temos uma segunda oração. Como é que eu faço para reconhecer as orações diferentes no meu período composto? A gente precisa olhar o verbo. Toda vez que tiver um verbo, eu tenho ali uma oração. Nunca houve, verbo haver, a primeira oração. Que a própria mãe não ficar, segunda oração. Ao conseguir adormecê-la, terceira oração. Só que aqui, ele está falando exatamente da segunda em relação à primeira. Quando a gente usa isso, nunca houve criança tão amável que, essa estrutura tão que, demarca muito distintivamente uma conjunção subordinativa consecutiva. Você apresenta uma afirmação, coloca ela num grau de intensidade tão grande que a consequência dela se torna inevitável. Então a criança era tão amável que a mãe não sentia dificuldade em colocá-la para dormir. Esse é o sentido. A letra C está correta, portanto. Vamos analisar a letra D. Ao conseguir equivale a caso consiga. Vamos tentar substituir para ver se a estrutura semântico-gramatical continua preservada com essa substituição? Vamos ver. Nunca houve criança tão amável que a própria mãe não ficasse satisfeita caso consiga adormecê-la. De novo, aí a gente tem um problema no tempo verbal. Se eu estou falando no pretérito imperfeito do subjuntivo, a mãe não ficasse, está no passado. Caso consiga,
é uma possibilidade no futuro. A gente muda, ainda está no modo subjuntivo, mas a gente muda o tempo verbal. E por isso, eu não poderia substituir um termo pelo outro, como está indicando a alternativa D. Já na última opção, o pronome lá, no final do segmento se refere à mãe. Não, pessoal, quem vai ser adormecida é a criança, não é a mãe. A mãe vai adormecer a criança. Então, ao conseguir adormecê-la, esse lá se refere à criança, alternativa D. Alternativa E também está incorreta. Ficamos com a letra C, nesse gabarito aqui está correto. Quinta questão, assinale a opção que indica a frase que mostra ambiguidade. A ambiguidade, ela pode ser estudada em português de duas formas. Na primeira, como figura de linguagem, nesse caso ela também recebe o nome de anfibologia. Lembra desse nome? Caso venha em alguma questão algum dia, você sabe que anfibologia quer dizer ambiguidade, só que utilizada de uma forma intencional, positiva. É uma figura de linguagem. A pessoa que utilizou um sentido duplo na sua fala tinha uma intenção e essa intenção precisa ser deduzida pelo interlocutor. Quando a gente estuda ambiguidade na parte de vício de linguagem, aí a gente está falando de um duplo sentido que compromete ou confunde o interlocutor em relação ao sentido real da comunicação que a pessoa que estava falando queria fazer. Então, vamos analisar as alternativas para encontrar a ambiguidade. No comando, ele não especifica se ele está falando de uma ambiguidade intencional, ou seja, positiva, um recurso estilístico, ou seja, anfibologia, ou se ele está falando do vício, ambiguidade enquanto vício. Sendo assim, a gente está num campo aberto para encontrar onde há um duplo sentido em cada alternativa, e no caso de não haver um duplo sentido, a gente pode também fazer o exercício de verificar se há alguma outra figura de linguagem ou vício contido ali. Vamos começar pela letra A. Quem dorme como bebê não tem bebê em casa. Aqui a gente tem a figura de linguagem de comparação, como bebê. A gente está comparando. Mas também tem uma ironia. A pessoa estava querendo dizer que todo mundo que vira pai, vira mãe, fica sem dormir, né? Infelizmente, a única pessoa que dorme como bebê na casa é o próprio bebê. Aí a gente tem um sentido figurado, uma ironia, mas não tem um duplo sentido. O sentido está claro, não tem nada que me confunda em relação a essa intencionalidade. Na letra B, um filho é um bom credor dado ao pai pela natureza. Quando a gente tem essa construção bem clara da voz passiva aí no final, dado ao pai pela natureza, não tem como a gente se confundir, porque é exatamente isso que ele está querendo dizer. Um filho é um bom credor dado ao pai pela natureza. A natureza deu o filho credor ao pai. Não tem como eu me confundir em relação a esses agentes na voz passiva. Ou seja, letra B também não tem ambiguidade, porque tem um sentido ok. E aqui a gente tem uma metáfora, tá? Caso vocês não tenham conseguido reconhecer, um filho é um bom credor, a gente está fazendo uma metáfora sobre a natureza da relação entre pai e filho. Na letra C, crianças são um grande conforto durante a velhice e ainda ajudam você a chegar nesta fase mais rápido. Mais uma vez, ironia, nós não temos nada que complique o sentido aqui em relação à ambiguidade. O que nós vemos aqui é, como eu falei, uma ironia. Ao mesmo tempo em que as crianças ajudam uma pessoa que está envelhecendo a ter uma velhice melhor, né? E também ter uma segurança de que alguém vai cuidar dela quando ela não puder mais cuidar de si. A ideia da primeira frase é essa. E só que também tem um contrassenso, né? Uma oposição. Por isso a gente fala que também tem um paradoxo nessa alternativa. Ao mesmo tempo em que é uma segurança para a pessoa que está envelhecendo, também é uma fonte de preocupação constante. Por isso, a ajuda faz com que ela chegue na velhice mais rápido. Já na letra D, vamos lá. Alguma coisa tem que ser feita pela humanidade sem visar lucro. Opa, aqui eu não tenho uma relação tão específica e tão clara como eu tinha na letra B, na voz passiva. Alguma coisa tem que ser feita pela humanidade. Essa pela humanidade pode ser tanto agente da passiva quanto paciente. Alguém precisa fazer alguma coisa pela humanidade, alguém seria o nosso sujeito e pela humanidade seria simplesmente o paciente, ou pela humanidade seria o agente da passiva. A humanidade precisa fazer alguma coisa sem visar lucro.
Aqui a gente tem uma troca sutil de palavras, mais uma vez, falando na voz passiva, em que a gente percebe que há um duplo sentido. A humanidade como agente, que precisa fazer algo sem visar lucro, a humanidade como paciente, alguém precisa fazer algo sem visar lucro por ela. Ok? Então, nosso gabarito para essa questão seria a letra D. Na alternativa E, vamos analisar. Uma sociedade que odeia seus jovens não tem futuro promissor. Aqui eu não reconheço nem uma figura de linguagem, nem um sentido figurado, nem ironia, na verdade. A gente não tem um sentido completamente denotativo nessa alternativa, portanto, não haveria sentido analisar isso de outra forma ou tentar extrair algum duplo significado que não existe. Sexta questão. Em relação ao texto, assinale a afirmação inadequada, ou seja, queremos a errada, hein? Lembrem disso. Letra A. O estado inicial define o quadro da narrativa, com a apresentação do lugar, da época e dos personagens. Vamos olhar só o início dessa construção que foi dada na questão. Um bando de urubus estava reunido logo ao amanhecer. Temos aí os personagens, bando de urubus. Logo ao amanhecer nós temos o tempo, que pode ser equivalente à época, e em torno de uma carniça numa estrada de terra do interior. Temos o lugar. Então, logo no início desse texto, a gente tem uma apresentação realmente do quadro da narrativa como sugere a letra A. Ou seja, essa alternativa provavelmente está correta, não é o que nós queremos. Vamos partir para a letra B. Um acontecimento perturbador mexe com o estado inicial, uma ocorrência inesperada. Vamos seguir na leitura. De repente, um motociclista em alta velocidade surgiu. Ora, se eu já utilizei de repente, eu já consigo dizer que foi uma ocorrência inesperada e que houve um acontecimento perturbador. Um motociclista surgiu em alta velocidade. Letra B está correta. Já mexeu com esse quadro inicial da narrativa que estava razoavelmente estável. Letra C. Uma sequência de transformações modifica a situação dos personagens. Deixa eu ver. Logo após uma curva do caminho, o motorista em alta velocidade surgiu logo após uma curva no caminho e atropelou alguns urubus. Sim, né? A gente tem que esse fato perturbador ao qual se referiu a alternativa B provocou uma situação diferente para os personagens, né? Eles estavam vivos e foram atropelados, ou pelo menos estavam bem, se reunidos ali e foram atropelados. Aconteceu uma mudança decorrente dessa sequência de ações que o fragmento colocou para nós. Na alternativa D, um acontecimento equilibrador anuncia a resolução da intriga. Vamos ver de novo. Os urubus foram atropelados, né? E atropelou alguns urubus, vírgula, que ficaram também expostos à fome dos sobreviventes. Ora, não existe aí nada na minha narrativa que indique um acontecimento equilibrador, nem que caracterize ou que configure uma intriga que precise ser resolvida. Essa alternativa não me diz nada em relação ao fluxo do texto, né? O que a narrativa está me contando. Então, provavelmente, essa é a afirmativa inadequada. Letra D. Vamos ver a letra E agora, só para descartar. A apresentação de um estado final, feliz ou infeliz. A gente tem o desfecho da história, não é mesmo? Os urubus que foram mortos, na verdade, iam ser comidos pelos que ficaram vivos. Esse é o desfecho. Infeliz para uns e feliz para outros que tiveram mais comida para comer. Nesse caso, a alternativa E também está correta. E por isso, o gabarito dessa questão é a letra D, porque nós não temos nenhum acontecimento equilibrador, muito menos uma intriga sendo resolvida nessa história dos urubus atropelados. Mais uma questão na prova de português da Getúlio Vargas que você vai ver, à medida que a gente for resolvendo, não pede nenhum conhecimento específico de gramática. Assinale a opção que apresenta a dupla de palavras que não muda de sentido com a troca de posição dos termos. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Simples emprego, emprego simples. Ora, quando eu falo simples emprego, eu estou falando pelo menos um emprego. Imagina que alguém está falando essa parte, esses termos para você. Imagina na situação, eu queria um simples emprego. Eu queria pelo menos um. Eu faço um emprego simples. Ou eu tenho um emprego simples. Está querendo dizer que as atividades, as tarefas que a pessoa desempenha não são muito complexas. É um emprego razoavelmente fácil dele fazer.
Então, existe uma mudança de sentido. Ou seja, a letra A já está eliminada. Vamos para a letra B. Único bem, bem único. Quando eu falo único bem, eu estou falando um bem só, certo? Um único bem, só um bem. Quando eu falo bem único, eu estou falando que é um bem precioso, é um bem estimado, é um bem único, ninguém tem igual. Aí a gente tem uma mudança de sentido novamente. Imagina, essa casa é um bem único que me deixaram. Ou esse é o único bem que me deixaram. Percebe como existe essa diferença de sentido? Tenta sempre colocar numa questão assim, aquelas expressões que estão ali, aqueles termos que estão reordenados, num contexto, numa comunicação, numa fala, para você perceber se há ou não uma mudança de sentido entre eles. No caso da letra C, amigo velho. Eu tenho um amigo velho. Esse amigo, com certeza, tem idade avançada, certo? Eu tenho um velho amigo. Essa pessoa é amiga minha de longa data. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo velho amigo. Ou velha amiga. Então, no caso, eu também tenho uma mudança de sentido quando eu coloco essas informações reordenadas em contexto. Já na letra D, repara o seguinte, eu posso falar, eu li um livro interessante, eu li um interessante livro, e não haver nenhuma mudança de sentido com essa troca entre adjetivo e substantivo. Eu estou qualificando da mesma forma. Então, a letra D é a alternativa que nós queremos, porque não há mudança de sentido quando eu inverto adjetivo e substantivo. Vamos analisar a letra E só para fechar a questão. Qualquer pessoa consegue ser aprovada, consegue gabaritar a prova de português da Fundação Getúlio Vargas. Qualquer pessoa, qualquer um. Eu estou englobando todo mundo, estou dando uma ideia de generalidade na minha construção. Quando eu uso pessoa qualquer passou na prova de português da Fundação Getúlio Vargas, eu estou denegrindo, menosprezando a pessoa. Eu já não estou dizendo que a prova da Getúlio Vargas é acessível para todo mundo. Eu estou dizendo que quem passou não merecia. Quem passou não estudou o suficiente, era uma pessoa qualquer. E aí muda totalmente o sentido da frase, da minha construção. Ou seja, letra E também está eliminada. Ficamos com o gabarito dessa questão com a letra D. Perfeito? Vamos continuar. 7ª questão, mais 2 a gente fecha a prova, pessoal. Assinale a opção que mostra uma impropriedade léxica, ou seja, o emprego inadequado de uma palavra. Aí o próprio comando já explicou o que era uma impropriedade léxica, já ajudou o candidato, mesmo que ele não soubesse o que era, já aprendeu com essa questão. Vamos analisar as alternativas. O policial recebeu um bônus pelo ato corajoso que cometeu. Gente, quem comete geralmente uma coisa ruim, certo? Cometeu um crime. Ninguém comete um ato corajoso. Tem uma coisa estranha nessa alternativa que não casa, que já me diz que ela pode ser a resposta. Vamos continuar analisando as outras para ver se está tudo certo? Vamos ver. A letra B. O delegado elucidou os crimes em tempo recorde. Elucidar significa esclarecer. Não tem nada de impróprio aí, não tem nada de equivocado, todas as palavras estão utilizadas de uma forma coerente. Então, a letra B com certeza não é a minha resposta. Na letra C, o casal comprou uma casa graças ao prêmio da loteria. Também não tem absolutamente nada de estranho aí. Graças ao prêmio, foi decorrente desse prêmio que eles puderam comprar a casa. Então, o sentido está perfeito. Na letra D, ao invés de descansar, os operários voltaram logo ao trabalho. Aqui, poderia ser que a banca estivesse tentando confundir o candidato no uso de ao invés de por em vez de. A gente usa ao invés de quando existe uma oposição explícita na relação que está colocada no período, né, na construção da frase, e em vez de quando não há uma relação de oposição tão explícita. Você pode substituir em vez de por em lugar de. Ao invés de, não fica tão pronunciada essa oposição. Aliás, é mais pronunciada essa oposição, você não consegue substituir por essa expressão em lugar de. Nesse caso aqui, a gente tem uma oposição explícita, certo? A gente tem descansar e voltar ao trabalho. Não tem como não haver uma antítese, uma dicotomia muito explícita aí. Então, a letra D também está correta. Eu posso usar ao invés de aqui. Ao invés de descansar, eles voltaram ao trabalho. Já na letra E, os turistas sentiram a queda da temperatura na montanha. Ora, a gente sabe que quando a gente sobe a altitude,
a temperatura no topo daquela altitude é mais baixa. Sendo a temperatura mais baixa lá em cima, à medida que a gente aumenta a altitude, a temperatura cai, então há uma queda de temperatura. Essa alternativa poderia só confundir o candidato em relação a tá muito frio. Muita gente diz, a temperatura subiu. Equivocadamente, porque na verdade a temperatura só sobe quando esquenta. Então a queda da temperatura está perfeito aí. Se eu subir uma montanha, no topo é muito mais frio, a temperatura caiu. Voltamos à alternativa A, que com certeza é o gabarito dessa questão, porque me indica algo que não soa muito bem em relação ao que é esperado por um ato corajoso. Perceba que aí muita gente ia se pegar na ideia de ônus e bônus, né? Ele poderia dizer também de forma errada, o policial recebeu um ônus pelo ato corajoso, mas quem fez essa questão quis ser um pouco mais sutil e não colocou aquela velha confusão entre ônus e bônus, e sim se pegou no verbo a que se refere o ato corajoso. Quem comete um crime e não uma coisa positiva, tá bom? Vamos agora para as duas questões que faltam. Assinale a opção que indica a frase em que a substituição proposta está adequada por representar algo de mesmo sentido. O que a questão está me pedindo aqui, pessoal? Que o termo sublinhado e o termo que vem depois dessa barrinha sejam sinônimos, pelo menos se não sinônimos perfeitos, sinônimos quase perfeitos. É isso que ele está me pedindo. Então, em vez da gente ler todo o texto de cada alternativa, vamos nos concentrar na relação que existe entre o termo depois da barrinha e o termo sublinhado para economizar tempo, ok? Vamos lá. Criminoso e cruel é uma sinonímia perfeita? É um par de sinônimos perfeito? Eu acho que não, né? Pensa, cruel é uma coisa má, mas criminosa é uma coisa que é coibida pela lei, digamos assim. Você pode ser um criminoso, mas também ser cruel. Um criminoso cruel. A gente, na verdade, está utilizando um substantivo, um criminoso, e um adjetivo, um criminoso cruel. Eu não vejo aí um par de sinônimos perfeito, tá? Eu vejo duas coisas que são ligeiramente parecidas, mas não exatamente iguais. Um criminoso não necessariamente pode ser cruel, mas ter cometido um crime, certo? Não é um par de sinônimos perfeito. Agora vamos ver. Chato e enfadonho. Chato é a mesma coisa que enfadonho, não tem como não ser. Aqui foi erro da minha edição, era para ter um sublinhado aqui, ok? Chato e enfadonho são sinônimos perfeitos, então essa, a letra B, seria a minha resposta correta. Na C, debilidade e ousadia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Debilidade pode ser tanto uma pessoa que não está no seu juízo perfeito, quanto uma condição de debilidade física. Uma pessoa está com algum mal-estar, com algum problema de saúde. E ousadia caracteriza uma pessoa que tem coragem, que tem iniciativa, que está à frente das pessoas, que tem a ousadia, a coragem de tentar fazer o que os outros não têm. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são completos opostos. Polida e atrevida. Polida é uma pessoa educada. Atrevida, muitas vezes, é uma pessoa que não é polida, porque ela fala o que ela pensa, ela se intromete na conversa dos outros, não tem nada a ver com ser uma pessoa polida. E muitas vezes, né, antigamente, os nossos avós até diziam que uma pessoa que era atrevida era mal educada. Então também está na mesma linha da alternativa C. Nós temos um par de opostos e não um par de sinônimos. Na letra E, a mesma coisa. Quem é abastado é rico. Faz um contraponto explícito a ser miserável, a não ter condições nem de subsistência. Então perceba que, exceto pela letra A, letras C, D e E apresentam pares de opostos bem explícitos, bem delimitados. Na letra A, existe uma relação sutil de sinonímia, né, que a gente pode dizer que todo criminoso é cruel, ou quem comete um crime é cruel, pode até dizer isso, mas não é que essas palavras tenham uma relação explícita. E não é que na substituição do período, o sentido vai permanecer o mesmo. Perceba que algumas pessoas estão vivas apenas porque é cruel matá-las. Ser cruel é diferente de ser criminoso. Quando a gente fala cruel, a gente fala da índole de quem pensa em cometer esse crime ou de quem comete um crime desse, de matar os outros. Quando a gente fala criminoso, quer dizer que a pessoa que tem essa índole, essa intenção de matar, não necessariamente é cruel.
Porque algumas pessoas subentende-se, veja bem, quando a gente utiliza criminoso, subentende-se que quem está falando não está julgando a intenção de matar. Ela só está dizendo que é proibido matar porque existe uma lei que define que isso é um crime. Então, acaba tendo essa diferença no sentido quando a gente substitui. Por isso, não pode ser a letra A, já que o comando pede uma alternativa em que o sentido permaneça o mesmo quando eu substituo a palavra ao final pela que está sublinhada na alternativa. A única que consegue fazer essa substituição sem prejuízo do sentido, ficando exatamente o mesmo, é a letra B. Combinado? Vamos lá, então. Última questão dessa prova da Cefaz, Amazonas 2022, Banca GV, matéria de língua portuguesa. Assinale a opção que mostra a palavra mais em uma classe gramatical diferente das demais. Assim como aquela questão sobre adjunto adnominal e complemento nominal, essa é a única que me pede também conhecimento gramatical. Mas mesmo que eu não soubesse nada sobre gramática, nada sobre classe gramatical ou nada sobre a palavra mais, eu conseguiria fazer essa questão do mesmo jeito. Quer ver um macete? Analisa comigo de novo os padrões de cada alternativa. Quando a gente tem essas palavras sublinhadas, a dica que eu sempre dou é olhar a palavra que eles se associam. Vamos observar aqui? Na letra A eu tenho mais ligado a altos. Esse altos é o quê? É um adjetivo. Então, na alternativa A, mais está associado a um adjetivo. Na letra B, mais vale. Esse vale vem do verbo valer. Temos o mais associado a um verbo. Opa, já é diferente. Guarda essa informação. Na letra C, incomodá-la mais, nós temos novamente um verbo aqui, já está igual à letra B. Isso significa que até agora nós temos um padrão em comum, não deve ser nem a letra B, nem a letra C. Letra D, mais horrível. Opa, horrível é um adjetivo, assim como altos, na alternativa A. Mais horrível, mais altos. Está qualificando a coisa, que é o termo que vem antes, assim como altos, está caracterizando os lugares que vem antes do mais. Então, dois adjetivos aí. Se eu tenho duas alternativas em que o mais se associa a verbo e duas alternativas em que o mais se associa a um adjetivo, muito provavelmente a minha resposta é a letra E. Vamos dar uma olhada? Mais tempo. Tempo é o que, pessoal? É um substantivo. Se tempo é um substantivo e nenhuma das outras opções me mostra o mais associado a um substantivo, essa é a minha resposta correta e é realmente. Agora, para você que quer entender quais são as classes gramaticais que a palavra mais pode desempenhar, para que você tenha um conhecimento real de uma banca que possa cobrar isso de uma forma mais rigorosa ou mais explícita no futuro, vamos lá. Como é que a gente reconhece? A gente já percebeu que o mais muda de classe gramatical quando o termo associado a ele tem uma classe gramatical diferente, correto? Isso porque o mais, quando ele vem associado a adjetivo, verbo ou advérbio, note que advérbio a gente não tem um exemplo aqui, mas como adjetivo e como verbo a gente tem. Esse mais vai ser um advérbio de intensidade. Por quê? Porque advérbios, todas as palavras que são incluídas na classe gramatical de advérbio, elas modificam ou um adjetivo, ou um advérbio, ou um verbo. Um advérbio nunca vai poder modificar qualquer outra palavra de classe gramatical diferente dessas três. Então, lembra sempre, advérbio sempre modifica um adjetivo, um advérbio com um verbo. No caso aqui, nós temos exemplos de um mais, que é advérbio de intensidade, modificando adjetivo altos e adjetivo horrível, letras A e D, e um verbo na letra B, mais vale, assim como um verbo na letra C, incomodar mais, ok? Já na última opção, nós temos a segunda classe gramatical da palavra mais, que é de pronome indefinido. Sempre que o mais vir associado ou vier modificando uma palavra, um substantivo, na verdade, ele é um pronome indefinido, então não é um advérbio. O sentido aí do mais, se você apelar para uma análise do sentido, pode não te ajudar muito, mas sempre que tiver uma questão pedindo classe gramatical, principalmente se os termos estiverem sublinhados, você, por favor, olha para os termos que estão associados aí, tá? E assim você vai conseguir resolver a questão, mesmo se você não souber essas particularidadezinhas
da gramática do português, ok?